Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos continuar, né? Vamos continuar esses estudos. No vídeo passado a gente pegou ali uma viga e foi ali diferenciando essa viga em elementos infinitesimais, né? Mas esses elementos estavam expostos a uma carga que a gente chama de distribuída. Ok. Só que há casos em que eu tenho uma carga concentrada. Então a gente precisa ver isso também. Que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Que é o que veremos nesse vídeo. E deixa eu só pôr isso aqui para ir um pouquinho mais rápido. Que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu esqueci qual é a minha apresentação. Meu nome é Anderson e eu sou engenheiro mecânico graduado no Brasil, em Fortaleza, na UFC. Vim para a Europa fazer mestrado em engenharia automotiva. Fiquei desempregado, né? Havia até uma certa expectativa pelo desemprego. E agora eu estou num doutorado de pesquisa na Universidade de Brecha, que é onde eu estou agora, na residência acadêmica, que é onde eu vivo. Eu sou um sommelier de apartamento universitário. E vamos começar. Bom, no vídeo passado a gente parou aqui, certo? Então, aqui a gente vai fazer um diagramazinho de corpo livre, muito semelhante ao que a gente fez no vídeo passado. Muito semelhante. Ok. Então temos aqui uma viga e temos uma carga concentrada. Agora, ao invés da gente pegar esse elemento aqui, vamos pegar o elemento exposto a uma carga concentrada. Que tal esse? Ai, começou, quer cair no chão. Certo? Que tal esse? Né? Temos aqui uma carga concentrada. E nós vamos desenhar esse caso. Beleza. Então vamos pegar nossa viga, jogar mais ou menos aqui. Vamos dar o zoom e temos aqui a nossa seção transversal. Ok. Então, aqui, deixa aqui. Como a gente sabe por convenção, cisalhamento, ele é positivo quando ele causa um giro anti-horário. Horário. Certo? Momento é positivo quando ele comprime, certo? As camadas superiores da viga. Beleza. Então o nosso cisalhamento vai estar aqui para cima, neste lado. O nosso momento vai estar aqui, certo? Aqui cisalhation, certo? Do outro lado, contrário. Certo? Aqui o V e o momento, sim, V mais delta V. Aí
um momento. Temos aqui um momento. Que será M mais delta M. Então temos aqui a nossa situação. Mas está faltando algo. A carga concentrada. Certo? Concentrada. E está aqui a carga concentrada. Uma força que vamos chamar só de F mesmo. Certo? Beleza. Aí, a partir daqui, certo? Já podemos escrever a equação de corpo livre. Certo? Beleza. O caso a seguir aborda um elemento que está exposto a uma carga concentrada. Não te conheço. Uma carga concentrada. Então, o equilíbrio de forças pode ser escrito desenvolvido. Forças aqui. Nosso sistema, convenção Y X. Logo, então, somatório das forças em Y será 0. E sabemos que é positivo é para cima. Certo? Então, temos aqui V, positivo para cima, menos F, menos a parêntese V mais delta V. Isso tudo vai igualar a 0 e, por fim, nós vamos obter que delta V, na variação de cisalhamento, vai ser igual à força. Vai ser igual a menos V. Ok. Beleza, já achamos aqui. Então, isso significa que com uma carga concentrada, agindo para baixo, o elemento exibirá uma variação de força cortante
negativa, certo? Ou seja, força cortante vai ser para baixo, né? No fim, né, a contribuição maior vai ser para baixo. Isso também podemos concluir também que se F fosse para cima, ou seja, uma tração, né? Se uma tração, logo uma força para cima, nesse caso, o ΔV seria para cima. ΔV seria positivo. Beleza, então a gente vê que o cisalhamento, ele tem muita influência do tipo de carga. Quando eu estou com a carga concentrada, ele tem muita influência de como eu estou aplicando essa carga, certo? A orientação, né? Ou a intensidade da carga, beleza. Similarmente, calcula-se o equilíbrio dos momentos. Ok. Vamos calcular o equilíbrio. Aqui a gente escolhe um ponto. Chamemos aqui de ponto O. Não, peraí. Tive uma ideia. Vamos pegar esse aqui. Copy. Beleza. Paste. Mesmo caso para os momentos. Só que eu vou aproveitar que a gente também tem momentos aqui binários concentrados, né? Certo? Eu vou aproveitar. Então vamos botar aqui um bináriozinho só para dar uma, né? Temos aqui M0 e temos aqui um ponto O, certo? Porque a gente precisa estabelecer essa soma de momentos em relação a alguma coisa, né? Então, agora sim, soma dos momentos em O deve ser 0, sabendo que é positivo no sentido horário. Não, anti-horário, imbecil. Sentido aqui. Por que aqui é positivo no sentido anti-horário? Regra da mão direita. Certo? Beleza. Então, aqui igual a 0. Setinha. Logo. Vamos lá. Bom, somatório dos momentos. Eu tenho um momento M. Certo? Menos M. Mais
menos M0 mais M mais delta M. Ok. Mais V. Isso aqui é mais ou menos? Menos V delta X. Só nesse caso a gente vai tirar a força, que a gente está calculando só aqui no ponto onde eu tenho um dos momentos binários. Então vamos só ficar com essa contribuição. E aqui a gente só indica que o elemento aqui ele vai ter uma variação ΔX, certo? Então V ΔX, isso tudo vai ser igual a zero. No fim das contas, quando eu proceder com os cálculos, certo? Eu vou obter M vai embora com M, então vai ficar menos M0 mais delta M menos V delta X. Logo, isso tudo igual a zero, né? Logo, delta M, a variação de momento, vai ser M0 mais V delta X. Opa! Beleza, certo. Então o momento vai ser o momento binário concentrado, que está ali aplicado na... Não, os momentos internos não vão entrar aqui nesse cálculo, né? Acabaram se cancelando. E eu vou ter um efeito do cisalhamento causado, do cisalhamento interno, vezes a espessura, não, o comprimento do elemento. Só que aí é que entra uma coisa. Se o elemento tiver comprimento delta X muito pequeno, ou seja, tendendo a zero, o que ocorre? Delta M será basicamente o momento binário aplicado. Isso indica que a variação de cisalhamento interno ou a variação de momento fletor interno certo? Caso M0 esteja no sentido horário, será positivo. Ou seja, no diagrama a curva vai subir, ela não vai descer. Tô sentindo falta de uma aguinha de GTPEG. Beleza. De forma análoga, se M0
estiver no sentido anti-horário, então ΔM será negativo, certo? E a curva ela vai crescer para baixo. No diagrama de momento, crescerá para baixo. Beleza. Próximo tópico. Vamos iniciar hoje 6.3. Deformação por flexão. Deformação por flexão de um elemento reto. Ok. Então, usualmente, a gente pega uma vigazinha, certo? Aqui é uma vigazinha, só o show, certo? Uma vigazinha filé. Beleza. Então temos aqui uma viga, certo? Papá. Papá. E close. Ok. Aí é só fechar. Deu só um pouquinho diferente, né? Pronto, temos aqui uma viga não deformada, certo? Vamos pegar nossa viga e colocar aqui do lado, certo? Ok. Então, consideremos o caso elementar
de uma viga prismática com material homogêneo, certo? Com material homogêneo e submetido a uma flexão. A uma flexão, beleza. Então essa viga ela é prismática. Certo? Geralmente, quando a gente fala de viga prismática, a gente bota ali uma viga retangular ou quadrada, né? Com a seção transversal quadrada. Para ficar simples, material homogêneo submetido à flexão. Assim, a viga possui seção transversal simétrica certo? Seção transversal simétrica em relação ao seu eixo. Em relação ao seu eixo. Beleza. Então, essa viga, ela vai ter aqui aqui e aqui. Acho que é ok. E aí a gente vai aplicar um momento nessa viga. Copy. Vamos trazer você para cá. E a gente vai aplicar um momento, certo? Esse momento ele será aplicado em torno do eixo transversal, certo? Se eu chamasse aqui dizer, eu chamar aqui de X e de Y, o momento vai ser em torno de Y. Então, vou aplicar um momento, certo? Aqui um momentozinho, certo? Do outro lado, eu também vou aplicar um momento, né? Então, aqui um momentozinho também, mesmo momento, certo? Qual é o efeito na viga, certo? Bom, o efeito é que esta viga vai experimentar uma deformação, uma distorção
certo? Do seu estado, né? Beleza. Então vamos ter uma deformação dessa viga. Deixa assim mesmo, melhor. Beleza, vamos ter uma deformação nessa viga, certo? Cada linha aqui seria uma camada da viga, né? Aqui. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Certo? Beleza, então a gente entende que tivemos aqui uma deformação, certo? Ok, tá deformado. Certo. Quando abordados quando aborda-se uma viga prismática, é importante definir o que é linha central, o que é eixo de simetria. O que é linha central, e eixo de simetria, certo? Beleza. Então vamos ver isso. Temos uma viga prismática. Temos aqui uma viga prismática com um formato não muito bem definido, certo? Mas que vai ajudar a gente a entender essa parte de o que eu estou falando, eixo de simetria. Bom, e eu vou aplicar um momento nessa viga, como eu mostrei ali, mais ou menos como acontece. Então,
nesse caso, eu vou tratar a seção transversal dessa forma. Eu passo aqui a minha linha, né, vertical. Eu tenho a linha horizontal da viga e eu tenho o eixo, né? O eixo da viga, inclusive. Beleza. O livro usa muito essa notação ZY aqui, né? Então aqui positivo, Y para cima, X continua sendo esse aqui, certo? E aqui é Z. Ok. Não muda muito do meu desenho, né? Acabei escrevendo errado. Isso aí. 90 anos, continua errando. Então aqui X, aqui Y, aqui Z. Ok. Mas o que importa tá aqui. Por quê? Porque essa região aqui que eu defini, certo? Veja que eu defini, acabei definindo aqui. Sai, filha da puta. Defini aqui uma região aqui, ó. Certo? Vamos apagar esse aqui que tá só atrapalhando. Certo? Vamos definir aqui uma região aonde eu tenho, né, o centro do... Não seria o centro da superfície transversal, mas pelo menos onde passa a origem, né, onde passa a linha transversal sobre a origem do sistema de coordenadas. Então aqui em Y eu vou ter o quê? Y é o eixo de simetria. Simetria. Ok. E aí o X. Aqui, X. X é o que? O eixo longitudinal. Ok. Mas veja que na linha que passa pela origem, eu gero um plano. Eu gerei um plano. A esse plano chamamos superfície neutra. Neutra. Beleza. Não, imbecil. Eixo de simetria. Beleza, então fica claro aqui o que a gente precisa definir antes de prosseguir, né? Para você não fazer da forma errada que eu fiz. Então, como a gente viu, eu apliquei um momento em um material com alta capacidade de deformação. Se eu aplicar numa borracha, eu vou ter um efeito desse. Dessa forma, aplicando momentos. É um material, é uma viga. Fabricada com um material altamente deformável,
observa-se o seguinte estado de deformação. Beleza, então a gente vai observar isso aqui. Copy. Certo, a gente vai apresentar esse estado de deformação aqui, certo? Isso é o que acontece quando eu submeto uma viga a um momento fletor, né? Eu vou ter aí certo? Um elemento prismático, uma viga prismática submetida a um momento fletor nas suas duas extremidades, certo? Tem um detalhe aí que eu desenhei, tá desenhado aqui, e que a gente pode perceber se for bem atencioso, certo? Então tá aqui a minha viga, aqui meus elementos. A gente pode ver um grande grau de deformação aqui, né? Beleza. Aí, se eu observar a viga, né, de frente, aqui observando a viga de frente, aqui, Z, né, X aqui, Y e aqui Z, e temos o nosso momento, né? Temos o nosso momento M. Beleza. Momento agindo aqui. A gente vê deformação aqui? Aqui eu vejo deformação. Mas aqui que não tem. Então a gente percebe que observando como uma viga com seção transversal simétrica quadrada métrica e quadrada se deforma. Observando como essa viga se deforma, nota-se que eu tenho uma alteração drástica do comprimento longitudinal dela. Não é do comprimento, né? Das linhas longitudinais, que deixam de ser linhas. Que as linhas das vigas
da viga. Deixam de serem curvas, ou passam. Se é uma linha, passam a serem curvadas, certo? Apesar disso, a seção transversal exibe deformação mínima ou inexistente. Exibe. Mínima ou inexistente. E esse é o ponto. É um detalhe importante, certo? Certo? Entretanto, ocorre um efeito com essas linhas. Não é a seção transversal. A seção transversal exibe linhas verticais retas, ou seja, não há deformação na vertical, diga-se. Entretanto, logo, não havendo deformação na vertical, deformação nessa direção. Entretanto, elas sofrem uma rotação. A minha seção transversal, ela na realidade não vai ser assim, certo? Eu vou ter linhas retas aqui. E eu posso desenhá-las aqui de volta, inclusive. Tá, vai. Só que eu vou ter um efeito, um abaulamento aqui. As linhas continuam retas, verticais, né? Ok. Aqui eu tenho
o momento aplicado. Então, vai sofrer uma rotação, né? Entretanto, ok. Beleza. Então, entretanto, ocorre uma rotação. E aí eu tô em dúvida, porque essa rotação seria uma rotação que eu leio a minha linha e essa linha vai fazer isso, vai continuar vertical. É isso. A rotação, eu tenho aqui o estado original, certo? E aí depois de deformado vai acontecer isso. Acho que aqui fica mais claro. Eu vou desenhar a viga. Aqui nossa viguinha. O que vai acontecer? Isso. Bom, continua reto, né? Aqui. Aqui e aqui. Se a gente parar para ver, continua reto, né? Esse aqui sai, né? Continua reto. Então, de fato, acontece uma rotação. E a gente pode até ver aqui o ângulo, né? Dessa deformação chamada de θ. Ele nem mostrou nada aqui, mas eu já mostro, né? Então ocorre uma rotação dessa linha vertical. Ocorre uma rotação dessas linhas verticais que caracteriza a rotação da própria seção transversal, né? Se a gente vê a seção transversal rotacionou. Ok. E aí?
Porque, veja, vamos pegar essa figura aqui, copy, paste, vamos trazer para cá. Aí, vamos apagar isso aqui, certo? E vamos aumentar essa figura. Vamos ver o que acontece. Ó, ficou bom. Certo? Beleza. E vamos pegar aqui a seção Transversations. Copy, paste. Então, apagar. Apagar! Certo? Beleza. Aqui. Certo? Seção transversalzinha, de boa. Certo? Ok. Então nós temos aqui que a linha neutra foi também a linha neutra tá bem aqui. Oh, Neandertal, né? Antes era aqui, né? Antes de deformar, né? Aqui Y, aqui X, que nossa viga, né? Então o que acontece? O que a gente pode perceber aqui, certo? Que quando eu deformo essa barra, eu vou ter aqui compressão e eu vou ter aqui tração. Tração do que? Dos elementos, das camadas, né? As fibras ali. Compressão em cima, tração embaixo. Certo? Só que tem uma superfície que vai permanecer neutra, que vai permanecer sem cargas significativas, né? As consequências do momento fletor em uma viga, em vigas, vamos botar assim, em vigas prismáticas com seção transversal simétrica e material homogêneo, são o surgimento de tração e compressão nas camadas inferior e superior, respectivamente.
A superfície neutra é o único ponto onde eu não vejo essas tensões, né? Esse fluxo de força. A superfície neutra é a única região onde não se observa observam essas forças, né? Tração e compressão, né? Certo? Então se eu tenho uma região onde tem tração, outra onde tem compressão, vai ter ali uma transição, né? Curiosamente, era para estar melhor desenhado aqui, mas o comprimento aqui, vamos supor, L é igual, ou deveria ser no meu desenho, né? Igual ao comprimento L né, da viga deformada. Por quê? Porque na região neutra ela não tem mudança no comprimento das fibras, no comprimento longitudinal, né? Certo? Dessa forma, o comprimento longitudinal da viga deformada na região, na superfície neutra, é igual ao comprimento da viga não deformada. Beleza. Então sabemos aqui já algo muito importante, né? Acho até dar uma melhorada aqui do desenho, né? Só botar de outra cor para ficar legal, né? Aqui, ó, laranja. Vou trazer aqui você mais para baixo. Pronto. Então eu tenho aqui comprimento original, o comprimento para ficar mais top aqui, mais top. Vamos. Opa. E porra. E sessão.
né? Basicamente, bem mentiroso aqui, meu desenho bem exagerado, né? Mas aqui e certo. E aqui nós chamemos de L. Não, L da viga deformada. Vamos só chamar de L', certo? Aí L será igual a L'. Por quê? Porque a superfície neutra. Isso aqui é importante. Isso mostra pra gente que tem ali uma transição de carga na seção transversal da viga, ao longo da seção transversal, não é constante. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Como é que eu saio de um estado de tração, né, para ir para um estado de compressão. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, né? Mas isso aqui já só o fato de ter uma superfície neutra já nos indica que há uma transição. Ok. É isso. Hoje a gente viu vigas, concluímos ali, né, a parte de carregamento. E agora a gente entrou na parte de deformação para entender um pouco a deformação, mas sempre entendendo que a gente está abordando materiais e componentes fundamentais, mas que são importantes para compreender também o funcionamento de componentes na prática, né? Embora componentes muito elementares, né, são muito didáticos, né? Na engenharia você vai encontrar eles facilmente num avião, num barco, num carro, num prédio, né? Então no fundo é importante relembrar isso aqui. Ok, nos vemos no próximo vídeo de tortura intelectual e acadêmica. Até lá. Olha eu chorando.